Ora, bom dia a toda a gente. Espero que tenham acordado bem, espero que estejam fantásticos, espero que estejam vivos, se sintam vivos, entusiasmados. Eu estou. Hoje faz-me sentido falar pais e filhos. Falarei de mim como filho e falarei de mim como pai. Eh, Como filho, tenho-vos a dizer que, e embora já tenha falado aqui e ali pontualmente nos vídeos anteriores, sempre fui uma criança problemática, em que só fazia asneiras. E quanto mais me repreendiam, mais eu fazia pior. Eh, E isso influenciou toda a minha vida. E percebi que tinha um grande déficit de atenção. Eu estava carente sempre tive até certa altura sempre tive carente de afetos. E pergunto-me a mim próprio: será que os meus pais não me deram os afetos e o carinho que eu necessitava? Será que os meus pais não me ligavam nenhuma na minha infância, primeira, segunda? Eh, É o que nos marca mais. É quando nós estamos a tornar a nossa personalidade, a formar a nossa personalidade. E não entendemos bem, nós somos simplesmente crianças. E percebi que realmente eu, como criança, senti na pele a falta de atenção dos meus pais. E agora, com esta idade, ou já há algum tempo, há mais de um ano, eu voltei atrás à minha criança interior, como se chama. Ou, antes disso, retrocedi no tempo. Eu, como pessoa adulta, fui imadura, espero. Não sei, não é? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu sou o que sou, portanto não me avalio a mim próprio, embora tenha consciência de quem sou. Uh, os meus pais realmente uh, não deram atenção. Não puderam dar atenção. E isto porquê? Porque eu, além de ser fruto do amor deles, há mais quatro pessoinhas que se chamam os meus irmãos. Tenho quatro irmãos, portanto, ao todo somos cinco, e todos seguidinhos. O meu irmão tem 5 anos de diferença, entretanto houve um pelo meio, e depois 5 anos de diferença em cada um, mais ou menos. O que é que isto significa? Vamos lá retroceder no tempo uns anos e peço-vos que tenham paciência de me acompanhar. Os meus pais, como eu já disse antes, quando eu nasci, tinham 20, um tinha 19 e outro tinha 18. Jovens adolescentes. E de um momento para o outro viram-se abraços com uma criança, ainda por cima problemática, que chorava como tudo. Era doente, andavam de médico em médico, portanto, eh, se calhar não deram-me o carinho que tinham, embora eu não me apercebesse, deram-me o carinho que puderam. E sei que foi muito. E quando, na primeira infância, eu não me recordo, recordo-me de algumas coisas, e talvez a partir dos 4 anos, pontualmente aqui e ali. E depois vieram os meus irmãos. E eu pergunto-me, agora que sou pai, pai separado, divorciado, mas já lá vamos. Como é que os meus pais me podiam dar atenção? Como é que era possível, se ao fim de 5 anos, aliás, ao fim de um ano e meio, estava um rebento cá fora, ao fim de mais 5 anos estava outro, e assim sucessivamente. Como é que eles podiam dar-me o que eu queria? Atenção total. Beijinhos, festinhas, colinho. Não podiam. Mas eu não entendia isso. E sentia-me frustrado.
E como é que eu resolvia isso? Fazendo asneiras. Assim tinha a atenção de toda a gente. Pela pior maneira, claro. Quando cheguei à minha adolescência, também foi assim. E toda a minha vida adulta, até certo ponto, também. Na adolescência só fazia asneiras também. Só causava problemas com os meus colegas. Isolava-me e quando não me isolava era para fazer, mais uma vez, asneiras, para chamar a atenção, claro. Desde os meus 21, 20, 21, 22, como vocês sabem, alguns, outros não, porque está tudo nos vídeos anteriores, abracei o alcoolismo. E se calhar mais não era para, inconscientemente, chamar a atenção. E tive nesse caminho durante 26 anos. Quando, em fevereiro de 2016, disse para mim próprio, em frente ao espelho, acabou o álcool. Sim, é verdade. E tive um caminho de autoconhecimento interno, em que me fui curando a mim próprio. Fui curando as feridas, as mazelas da minha vida. Não físicas, emocionais. Em que fui transformando o meu estado de consciência, que era cada vez maior, num estado de menos bom para um estado melhor. E assim sucessivamente. Quero com isto dizer que chegou a uma certa altura em que eu tive que me perdoar a mim próprio. Isto porquê? Primeiro, tudo o que eu fiz até essa altura pode ser alterado? Não. Verdade. Uh, tudo o que fiz de mal, todo o peso que isso estava em mim, emocionalmente, pode ser alterado? Sim, pode. Porquê? Porque nós não temos que viver de pesos do que fizemos. Se nós realmente queremos transformar a nossa vida, temos que ter consciência de que, embora tenhamos feito as maiores asneiras do mundo, sejam elas quais forem, temos sempre a capacidade de ultrapassá-las. Estão feitas? Estão. E eu pergunto-me a mim próprio agora, podia ter feito melhor? Se calhar a resposta das pessoas é, podias. Podias fazer tudo diferente. É o que a minha mãe às vezes me diz. Mas eu não acredito. Eu não acredito nisso. Simplesmente por um simples motivo. E tão, para mim, tão óbvio. Eu podia ter feito diferente, sim, se tivesse a mentalidade de hoje, se tivesse a maturidade de hoje. Mas eu não tinha. Eu não tinha outros instrumentos para ultrapassar o déficit de atenção. Não podia. Não tinha como. E então, o que é que eu fiz? Além de me perdoar a mim próprio, eu percebi que ainda tinha um peso muito grande relativamente aos meus pais. Eu não os tinha perdoado, entre aspas, a falta de atenção que eu achava que devia ter. E depois eu pensei assim, que raio? Então eu, tendo consciência de mim próprio, sabendo que os meus pais não tiveram tempo para me dar atenção, porque não tinham meios para, não se podiam dividir em quatro ou em cinco, porque é que eu penso assim ainda? Ora, aí está. É aqui que entra a nossa criança interior. E há muitas. Ou pode haver muitas. Porquê que eu tenho esse tipo de sentimentos? Porque aquela criança da primeira infância e da segunda infância, na perspectiva dela, muito amedrontada, muito carente de atenção, na altura perguntou: e porquê que os meus pais não me dão atenção? Com um caneco. Eu quero a atenção deles, eles não me dão. E lá está, fazia asneiras. E todo esse pensamento inconsciente, todas essas emoções que ficaram no inconsciente, moldaram toda a minha vida. Até certo ponto.
quero com isto dizer que teve que haver uma altura em que eu tive que perdoar os meus pais. E eu pensei assim: como é que eu vou perdoar os meus pais? Mesmo inconscientemente, eu não lhes quero mal, nunca quis. Foi então que percebi: eu tenho que voltar atrás à minha criança interior, despir-me da minha maturidade e pensar e ver as coisas como uma criança de 4 anos, 3, 7. E percebi que realmente a criança não compreendia. Ou seja, eu na altura não compreendia isso. E agora compreendo. E foi então que eu expliquei, muito carinhosamente, muito calmamente, a essa criança interior que está em mim, que os pais não podiam dar. Eles amaram-te muito e amam. E queriam dar toda a atenção, mas não podiam. E então a criança ficou mais segura, ficou mais carinhosa. Compreendeu então que os pais só não deram atenção porque não tinham tempo. Então a criança ficou resolvida. E foi aí então que eu senti um peso muito, 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 muito grande a sair de cima de mim. Falei agora como filho. Eu vou falar como pai. Tenho 2 meninas, 2 seres maravilhosos. Uma já tem 22 anos, ou 23, e outra neste momento tem 11. Frutos de uniões diferentes. A minha primeira filha foi fruto de uma relação aos meus 24 anos, em que eu estava completamente imaturo e que casei-me para fugir dos meus pais, fugir do julgo deles. Eu senti-me preso aos meus pais. No entanto, queria a atenção deles também, não é? Isto é complicado. E nasceu a minha filha. O que aconteceu foi que eu não suportei a relação, porque realmente tinha sido. As bases eram más, não era o motivo certo, mas lá está, eu também tive que me perdoar acerca disso. Sabem porquê? Porque eu não tinha maturidade para isso. Fiz. Posso alterar isso? Não. Então tenho que me perdoar. Não, perdoei-me a mim próprio acerca disso. Isto foi no Alentejo. Quando me separei, as coisas estavam de tal maneira más que fui viver com os meus pais. A minha filha ficou com a mãe. Mas há aqui um fator muito importante. Eu abandonei a minha filha. Lembro perfeitamente de que tinha ela 3 meses. Eu estava aí para Lisboa. A minha ex-sogra, a avó da minha primeira filha, estava com ela nos braços, uma criança de 3 meses, e disse: ó Pedro, está aqui a sua filha. Pegue-lhe, ame-a, cuide dela. Sabe o que é que eu fiz? Virei as costas. Verdade, virei as costas. Não quis assumir essa responsabilidade. E durante muito tempo não a assumi, durante anos, décadas. Sabem porquê? Por causa do álcool. O álcool realmente destrói a vida de uma pessoa. Não necessariamente, mas em circunstâncias normais, sim. E o que é que eu fiz? A minha mãe sempre tentou manter uma relação com a minha filha. Eu nunca quis saber. Em fevereiro de 2016, quando despertei, quando achei o álcool, quando comecei a tomar consciência de mim próprio, eu tentei aproximar-me da minha filha, ao fim de 18 anos. Falei com ela e ela, como é óbvio, ela disse-me que não me via como pai. O pai dela era o avô. Grato por isso. Grato pelo trabalho que os avós tiveram e que substituíram-me a mim. Durante algum tempo culpei-me por isso.
O que é que eu posso fazer para restabelecer a relação com a minha filha? Com a minha filha mais velha. Ela nunca me viu como pai. Ela disse-me isso. E eu senti as palavras dela dentro de mim. E depois de várias tentativas, eu tinha que ter certeza que não havia alternativa. Eu senti que era hora do fim do ciclo. Percebi claramente que como é que a minha filha, mais velha, me podia ver como pai. Como é que era possível restabelecer uma relação em que eu nunca fui pai, não é? É verdade. E foi então que eu enviei uma mensagem à minha filha. E eu sei que ela entendeu perfeitamente. Em que dizia o seguinte: filha, vais ter que me perdoar porque eu vou ter que me perdoar também. Reparem, há alguma coisa que eu podia fazer em 2017 para alterar tudo o que fiz? Não. Agora pensem comigo. E sintam isto, se vos for possível. Faz algum sentido, do fundo do coração, manter este peso? Prender-me a esta situação que é irreversível? Então eu tive que pedir perdão à minha filha. Depois disso, eu pedi perdão por tudo o que fiz e perdoar-me a mim próprio e seguir em frente. Não podia mais ter esse peso na minha consciência. Podia voltar a ser um pai para a minha filha? Não. Ora bem, é um assunto pesado? É. É um assunto que me pesa? Não. Porque problema a mim próprio. Emociono-me ainda quando falo da minha filha? Claro que sim. A minha segunda filha, de um casamento em 2001, não, peço desculpa, em 2006, eu conheci a minha segunda esposa em 2001, verdade. Também ainda estava no álcool. Mais uma vez, não era ninguém. Era mais um escape. E também só fiz asneiras. O casamento durou 5 anos. Nasceu uma criança maravilhosa, em que tive o privilégio de acompanhar diário o seu crescimento até aos 5 anos. E tentei fazer tudo o que não fiz com a primeira. Mesmo bebendo, mesmo sendo um mau pai, mesmo sendo um mau homem, um mau companheiro. No entanto, fiz o que me era possível, com os instrumentos que tinha, o melhor que podia. O casamento não resultou, como é óbvio. E, mais uma vez, eu estava a ver aqui um filme, o mesmo filme. E lutei para não me separar da minha filha. E assim aconteceu. Certa vez, a mãe da Joana, não faz mal dizer o nome, a minha primeira filha chama-se Sara, pediu-me para ir para o estrangeiro com a Joana. Eu sabia que, provavelmente, por outros motivos que agora não faz sentido dizer, sabia que nunca mais havia. E lutei em tribunal por isso. Houve muitas reticências por parte também, comportamentos inadequados. Não estou aqui a julgar ninguém, atenção. Eu respeito a mãe da minha filha. Não por ser a mãe da minha filha, mas além disso, por ser um ser humano. E isso merece todo o carinho, todo o respeito e todo o amor. Não guardo rancor. O que aconteceu foi que, durante 2 anos, as circunstâncias foram de tal maneira más que a minha filha odiava-me. A minha filha agrediu-me fisicamente, emocionalmente, assim como a mãe. Tinham outros instrumentos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas eu tinha. E
sempre segui, ao longo de 2 anos de um processo terminal doloroso, em que aprendi muito sobre mim próprio, tomei consciência de muita coisa e percebi que o caminho que estava a enverdar, mesmo sabendo que era um caminho de verdade, de honra, de dignidade, não estava a fazer bem à minha filha. Porque eu sempre acreditei que todo o processo tinha como principal objetivo, e era o que eu pensava, o bem-estar da minha filha. E o que aconteceu foi que o universo é sábio, o universo é generoso. E a certa altura mostrou-me que a minha filha estava sob pressão de todos os lados. Eu tentei, com os instrumentos que tinha, já depois de deixar de beber, fazer ver à minha filha que as coisas não eram assim. Mas há aqui uma coisa tão importante. Eu tentei perceber, eu estava a falar com a minha filha, com a minha maturidade, e faltava uma coisa tão importante, que era ver a realidade, o que se estava a passar e o que se passou aos olhos dela, com os olhos dela, com a idade que ela tinha. E percebi que não havia necessidade de ter esta pressão. Porque reparem, em primeiro lugar, temos que deixar as crianças serem crianças, brincar, serem alegres. E tudo o que, mesmo querendo o melhor para ela, não é isso que eu estava-lhe a dar. Estava a falar para ela como um adulto. Era mais um foco de pressão para ela. E já tinha muitos. E foi aí que me caiu a ficha, como se costuma dizer, e percebi que ela estava como uma panela de pressão. Não tinha escape. Agora, digam-me, uma criança com este tipo de pressão, como é que será na vida adulta? Será uma pessoa equilibrada? Será uma pessoa alegre, que se sinta viva? Ou que tudo o que se passa o que se passa agora na sua infância, na sua pré-adolescência, não vai afetar toda a sua vida adulta, como aconteceu comigo? E então, eu fiz uma coisa, inverti aqui as coisas. Deixei de lhe criar pressão. Confiei plenamente na mãe. Embora o comportamento dela tenha sido bem diferente do meu durante todo o processo judicial. Posso-vos dizer que o tribunal condenou a mãe, multou-a por incumprimentos, e eu mesmo assim, depois disso tudo, eu dei carta branca à mãe para dar, tirar a minha filha desta pressão. O que é que isso implica? Retirar todo o processo do tribunal, toda a pressão, todo o rancor que existe. Aqui faz-me sentido fazer aqui um à parte. Eu uma vez ouvi um juiz do Tribunal de Menores, não sei de onde, acho que era de Sintra, qualquer coisa do género, em que disse uma coisa tão verdade. Em caso de pais separados, enquanto não morrer a relação conjugal, não pode nascer uma relação parental. São coisas bem diferentes. Não quer dizer que haja envolvimento entre pais separados, não é isso. A morte de uma relação conjugal é não haver rancor, está resolvido. E só aí consegue nascer uma relação parental, em que existe a mãe de um lado, o pai do outro e uma criança no meio. Em que não sofre nem pressão da mãe, nem pressão do pai. Reparem, as crianças, os pais não são donos das crianças. A criança existe por si própria. E então, há que dar liberdade, carinho a uma criança. E foi o que eu fiz. Depois, a mãe pediu-me para ir passar 15 dias ao estrangeiro.
E eu deixei. Sob pena de nunca mais a ver. E agora está também, isto já foi há algum tempo, foi no ano passado, e agora estou a equacionar mesmo, se calhar, largar mão, digamos assim, desapegar-me da minha filha. Eu vou-vos explicar porquê. Porque, de uma maneira ou de outra, eu sei as razões, mas estaria aqui uh, um, a demonstrar uma coisa que não existe, pelas minhas palavras, e sei qual era o sentido delas. Porque para mim é uma constatação de factos e para vocês que ouvem poderia eventualmente ser um juízo de valor ou um julgamento. Eu não faço julgamentos. Apenas posso dizer que, de uma maneira ou de outra, a minha filha não me vê como pai. Vê, sim, outra pessoa. E eu disse-lhe várias vezes que, filha, como é que... Então, mas eu é que sou o teu pai. E ela diz-me, houve muitas alturas que ela nem me tratava por pai, tratava-me por Pedro. E para ela, no olhar dela, eu sou apenas o pai de sangue. Simplesmente isso. Um título. É claro que há alguma emoção, há laços. Há. Ela sabe disso? Não. Mas eles existem? Existem. E no pensamento dela? Não. Para ela, o pai é outra pessoa que a acompanha diariamente, que a ajuda nos trabalhos de casa, que brinca com ela. Eu vejo as vezes que é possível, sim. Mas, no entanto, eu tenho que me pôr no lugar dela. E se eu insistir, reparem bem, se eu insistir em criar um laço que ela não percepciona agora, eu estou-lhe a criar pressão. Eu vou ser rejeitado. Vou ser rechaçado por ela. Não interessa o motivo agora, embora eu saiba quais são. Isso é bom para a minha filha? É bom para uma criança? É bom para um ser humano que se está a formar? Especialmente sabendo eu que isso pode influenciar negativamente a vida dela. Então, eu digo-vos uma coisa. O papel dos pais não é serem donos dos nossos filhos, é educá-los. Educando-os como? Balizando os seus valores. Não é incutindo-lhes valores. Isso é um input. É claro que tem que ter educação escolar, é claro que tem que ter alguns valores, mas sim balizar, criar limites aos valores dela. E eu vi que teria que a libertar para, no pensamento dela, na criança que é, ela está junto da verdadeira família que ela julga, que ela percepciona que tem. Lembra-se da criança interior que eu tive que voltar atrás e acarinhá-la depois. Eu não quero que a minha filha faça isso mais tarde. Porque ela não está a ver isso. Se calhar mais ninguém está, mas eu estou. E então, em amor incondicional pela minha filha, tenho que a libertar. Não é? Para ela um dia mais tarde, independentemente de tudo, seja uma pessoa mais equilibrada, seja uma pessoa em que não projete as suas vivências de infância, os seus traumas, para quem está à sua volta, especialmente no seu interior. É isto que eu vos queria testemunhar, é a minha vivência. É isto. Se estou resolvido comigo próprio, estou. Se estou bem comigo próprio, estou. Hoje não me ri tanto. Fez-me todo o sentido falar-vos disto. Provavelmente alguns fazem sentido, outros não, outros concordam, outros não concordam, outros têm outros pontos de vista. Cada um tem o nosso. Eu já vos disse várias vezes que não pretendo
influenciar ninguém, não pretendo que me sigam, não pretendo ser um líder, ou um guru, ou um sabedor de tudo. Não, cada um tem a sua vivência, a cada um fará sentido o que eu vos disse, ou não. Mas pensem por vocês próprios, no que fazemos aos nossos filhos. Deixem-nos ser crianças, ponham-se no lugar deles. Dispam-se em momentos, por momentos, e regularmente, ponham-se no lugar deles com a mentalidade deles. Sejam crianças como eles. E depois regressem à vossa maturidade e vejam o efeito que pode ter nelas. Só assim podemos ser verdadeiros pais. Mesmo. É difícil? É. Mas digo-vos uma coisa. Tudo o que é bem feito é fácil. Acho que não. Quero-vos agora... Agora sim, vamos lá pôr alegria nisto. Espero que não estejam todos a chorar. Ou assim, com um aspecto pesado. Não era a minha intenção. Perdão. Não era a minha intenção. Era apenas partilhar mais uma das vivências minhas. Quero-vos dizer uma coisa muito importante. Agora, mudando completamente de assunto, mesmo, haja alegria. E quero-vos agradecer e quero-vos dizer que estou profundamente grato por me acompanharem, por reagirem, por darem a vossa opinião, por me sentir envolvido convosco, por ir verem os meus vídeos no YouTube, que são os mesmos, lá está, mas se acham que faz sentido para vocês, por que não? Digam às pessoas todas para irem ver o meu YouTube aqui, os meus vídeos, se vos fizer sentido, não é? Quero também agradecer, já tive várias consultas como terapeuta e tem sido uma experiência maravilhosa. Posso-vos dizer que humildemente o universo me tem mostrado o quanto eu tenho que aprender. O quanto é possível ajudar as outras pessoas, verdadeiramente. Lembrem-se, o bem comum, o amor incondicional. Sem isso, nada vale a pena. Sem isso, até podemos mover montanhas, mas de nada vale. Às vezes basta um pequeno gesto, um sorriso, vindo do coração, sem querer receber nada em troca, para realmente fazer toda a diferença. Pensem nisto e tenham um bom dia.